Senhoras, senhores, jovens, meus queridos irmãos, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. A mitologia é um repositório de sabedoria humana. Em nosso estudo desta noite, recorreremos a uma página mitológica, a fim de bem situarmos as nossas reflexões. Uma página encantadora, feita de poesia, feita de realidade. É a história de Sísifo, o célebre rei mitológico de Corinto. Narram os mitólogos que Sísifo, no período em que governava Corinto, a região do Golfo era árida e, consequentemente, hostil. Para que ele pudesse preservar os seus domínios, era tido como salteador. Viajantes, caravanas que passavam não apenas pelo Golfo, como pela enseada de Corinto, eram lamentavelmente furtadas, roubadas, e aqueles que resistiam tinham a vida ceifada. Por isso mesmo, Sísifo era temido e ao mesmo tempo admirado. Sísifo era portador de uma grande astúcia, o que não significa inteligência, e através de meios ignóbeis, ele estava informado das ocorrências, tanto na terra como no reino dos deuses. Merece que nos recordemos que na era mitológica, os deuses tinham paixões humanas e os homens tinham aspirações deístas. Sendo ele um rei mitológico com características de Deus, era natural que, para preservar o seu reino, procurasse manter uma atitude de muita astúcia, a fim de preservar o patrimônio e desfrutar das regalias que se atribuía como direitos inalienáveis. Foi dessa forma que ele veio a saber que Asopo, o deus das águas, da fertilidade, dos córregos, rios, nascentes, encontrava-se profundamente atormentado. Ele experimentava uma grande provação, porque a sua filha Egina havia desaparecido. E Asopo, desesperado, recorrera a todos os recursos que lhe possibilitassem reencontrar a filha amada. Inclusive, havia proposto que, se alguém lhe oferecesse uma pista, através da qual ele chegasse a Egina, isso lhe constituiria um motivo de gáudio que ele retribuiria, oferecendo o que a pessoa exigisse. E como Sísifo estava informado das fofocas regionais, ele sabia que Egina fora raptada por Zeus e, naturalmente, dirigiu-se a Asopo e propôs-lhe uma forma de atender-se, atendendo ao Deus angustiado. Dir-lhe-ei onde se encontra a jovem, mas em contrapartida eu exijo que as terras de Corinto tornem-se férteis, sejam irrigadas, as nascentes se tornem preciosas, córregos e regatos levem a fertilidade ao solo árido e revel, e Asopo de imediato anuiu. Então ele contou que a jovem fora raptada por Zeus, havia resolvido o seu e o problema de Asopo. E quando Asopo se dirigiu a Zeus para desmascará-lo e exigir de volta a filha, era natural que Zeus interrogasse como veio ele a saber que fora esse grande Deus quem raptara a jovem. E naturalmente Asopo revelou-lhe: foi Sísifo, gerando um grande problema para o delator. Ele havia resolvido um problema, é claro, mas havia criado um problema maior.
Zeus, revoltado, mandou que a morte fosse buscar a alma de Sísifo, a fim de castigá-lo. E quando a morte chegou, Sísifo não teve dúvida, sabendo que a morte era mulher, e que as mulheres são vaidosas. Será? Ele então lhe disse: mas você é uma criatura tão bela, falam tão mal de você, que sabendo que ele ia receber a visita, resolvi preparar-lhe um colar de diamantes. Permita-me adornar-lhe o pescoço, esse pescoço grácil, com esta joia de alto preço. A morte, sensibilizada e encantada pela elegante fraseologia de Sísifo, ofereceu-lhe o pescoço e lhe colocou o colar. Só que não se tratava apenas de um colar, mas de uma coleira. E ele de imediato reteve a morte aprisionada e solucionou o seu problema. Mas criou um problema muito maior. Porque Mercúrio e Plutão, os deuses do comércio, dos oceanos, da morte, dos infernos, recorreram a Zeus e disseram: agora, que será de nós? Já que a morte se encontra prisioneira de Sísifo, os infernos estão vazios, ninguém vem mais para cá. Que iremos fazer na guerra? Então, como era natural, Zeus meditou demoradamente e mandou o deus Hermes buscar a alma de Sísifo. Quando Sísifo foi informado que Hermes viria buscá-lo, disse à mulher: eu irei morrer, mas não me sepulte o cadáver, porque eu voltarei. Hermes veio buscá-lo, ele aqueceu e foi levado à presença de Zeus. Quando Zeus, enfurecido, preparou-se para castigá-lo, ele disse: muito bem, mas eu sou também um rei mitológico. Eu mereço exéquias fúnebres. Olhe para a terra, o meu cadáver não foi inumado. E note um detalhe: eu não recebi as homenagens cerimoniais que se devem a uma personalidade do meu quilate. Observe mais, não estou vestido com o meu eidolon, o meu perispírito. Necessito de retornar à terra, pelo menos por um dia, para receber as homenagens que me são devidas. E Zeus, que era ingênuo, porque era justo, permitiu que Sísifo voltasse à terra. Ele retornou, tomou o corpo e se evadiu com a mulher para regiões muito distantes. Então os deuses reuniram-se e perguntaram a Zeus: e agora? Ele resolveu um outro problema. E Zeus disse: sim, mas criou um problema muito maior, porque agora lhe mandarei um Deus inexorável, o tempo. E para onde ele fuja, o tempo fugirá com ele. Tenhamos paciência. Sísifo visitou várias terras, envelheceu, perdeu a luminosidade dos olhos, a faculdade de ouvir, o corpo vergou-se e ele morreu. E foi levado à presença de Zeus. Zeus sorriu e disse-lhe: já que você driblou tantos problemas, sempre criando problemas maiores, eu vou dar-lhe um castigo severo e justo para reeducá-lo. Vê aquela rocha, você deve levá-la até o acume da montanha para colocá-la na parte superior, e para tanto tem eternidade. Este será o seu suplício, a sua punição. Sísifo olhou a rocha e percebeu que não era tão grande assim. Se ele fosse rolando montanha acima, ele lograria colocá-la na parte superior da montanha e estaria livre. Perguntou quando poderia começar o trabalho. De imediato, disse-lhe Zeus. Ele correu e rolou a penha montanha acima. Jubiloso, estava para deixá-la no acume, quando a rocha lhe escapuliu da mão e veio novamente à base. Ele desceu, já estava cansado, mas Zeus colocou-lhe uma erínia com um tridente para estimulá-lo. E conta a lenda que até hoje
Ele continua rolando a pedra montanha acima. E quando vai depositá-la, ela escapou-lhe das mãos e volta à base, no que se tornou o suplício de Sísifo. É muito peculiar esta mitologia, porque de alguma forma somos Sísifos, pessoas que não aprendemos a equacionar problemas. Os nossos problemas são solucionados, gerando novos e mais complicados problemas. Em nome da inteligência, estimulamos a astúcia. E caracterizados pela astúcia, damos sempre um jeitinho brasileiro, que é a mais bela atitude de desonestidade legal. E criamos um problema maior para nós. E porque nos não conhecemos, estamos sempre driblando a oportunidade de equacionar-nos para solucionarmos os problemas de fora, mas negamos-nos a fazê-lo sob alegações que constituem bengalas psicológicas de evasão da realidade. Uma delas, não posso. Outra, o azar me persegue. Mais uma, que falta de sorte. E graças a isso, acomodemo-nos em nossos problemas e nos tornamos pessoas problemas. Mudemos de filosofia de vida, mas como não mudamos de comportamento íntimo, somos iguais a produtos que mudam de rótulo e permanecem sem qualidade. Mesmo quando adotamos a proposta de uma doutrina libertadora como o Espiritismo, que vai ao cerne da problemática humana, demonstrando que somente se solucionam problemas de fora quando se realiza a equação do problema interior, ainda encontramos bengalas psicológicas para nos evadirmos da responsabilidade. A culpa é dos outros. Em mecanismos neuróticos de autojustificação, que se transformam mais tarde em patologias psicológicas de autopunição. A doutora Lermen, psicóloga catarinense, em um pequeno grande livro, Se Você Quer, Você Pode, apresenta uma proposta muito bela, e a proposta é muito fácil. Se você quer, você pode fazer a sua vida muito melhor. Mas essa proposta não é realmente da nossa nobre psicóloga. Ela é de Jesus Cristo. Vós sois deusas e podeis fazer tudo quanto eu faço e muito mais, se quiserdes. Querer é não apenas ter a fé que aguarda o milagre, é tornar uma fé natural em processo de uma fé dinâmica, capaz de mudar a estrutura do nosso comportamento para realizarmos aquilo que realmente anelamos, mas que anelamos em profundidade, para podermos tornar-nos agente multiplicador na esfera do nosso processo de evolução. Já asseverava com muita propriedade William James, o admirável psicólogo pragmatista americano. Nós temos uma preocupação imensa, dizemos nós outros, em convencer os outros, mas não temos a preocupação de estar convencidos. E toda pessoa que tem a preocupação de convencer os outros é porque não tem segurança. Só os inseguros desejam séquito para dar-lhe apoio, porque o inseguro é uma pessoa que tem medo de si mesmo, da sua fragilidade. O ditador, por exemplo, ele se cerca de uma máquina defensiva para agredir, porque ele tem medo de ser agredido e não resistir. Instável, inseguro, ele é um atormentado em si mesmo, porque resolveu pela força vencer, mas não se venceu através da autoconscientização. Então dizia William James, todos sabemos que os corvos são negros. Todos os corvos são negros. Se alguém, por exemplo, quiser dizer que nem todos os corvos são negros,
não é necessário que apresente todos os corvos negros um a um. Basta que apresente um corvo branco, porque ao apresentar o corvo branco, anula a tese de que todos os corvos são negros. E conclui William James: para mostrar o nosso valor, não é necessário que vençamos a todas as pessoas. Basta que nos vençamos a nós mesmos. Como será isso factível? A doutrina espírita, na questão 919, a que aludimos ontem, já nos ensinou. Quando os bons espíritos evocam a frase que Sócrates tornou popular em Atenas e mais tarde no mundo: conhece-te a ti mesmo. Será que nós nos conhecemos a nós próprios? Invariavelmente nós conhecemos aos outros e temos uma grande preocupação de agradar aos outros. Aprendemos na doutrina espírita a lição da humildade, mas nós confundimos muito a humildade com um estado de humilhação, de temor, de covardia moral. E então fazemos vários bloqueios psicológicos e derrapamos na timidez e no medo, que a partir de agora passam como sendo atitudes de humildade. Se, por exemplo, eu sou tímido e tenho medo de enfrentamentos, eu tomo atitude de autodefesa daquela pessoa que se transforma em capacho dos outros. E os outros, que são pessoas espelho, isto é, que não têm autoidentidade, que não se conhecem, dizem: mas que humildade, mas olha como ele é humilde, todo mundo pisa nele, escarnecem da sua palavra, da sua conduta as demais pessoas, e ele não reage. Estamos aí diante de grandes desafios. O homem que se conhece não reage, age. O homem que se identifica com a vida não se submete. Tem uma resignação dinâmica, mas ele está preparado para enfrentar desafios, porque o seu modelo é Jesus Cristo. E em momento algum Jesus Cristo subestimou-se. Em nome da humildade, jamais ele disse: quem sou eu? Pelo contrário, eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Messias. Mulher, eu sou o Cristo, aquele que esperam. E para mostrar a sua inteireza moral, ele não silenciou diante do hipócrita dominador, só porque socialmente estava mais bem credenciado na ilusória esfera do mundo. Hipócritas. Mas ele sabia que aqueles homens eram hipócritas. A doutora Hannah Weiss, a admirável psicanalista alemã católica, ela diz que Jesus pode ser considerado, e é, o maior psicoterapeuta da humanidade, porque ele não necessitava de fazer a psicoterapia ouvindo o paciente, nem pela revelação onírica, nem pela informação verbal. Ele penetrava nas causas da problemática humana e ia diretamente à raiz do problema para arrancá-lo. Porque a psicoterapia que não arranca a causa fica trabalhando em efeitos que se renovam e mudam de aparência. Então Jesus tem inteireza moral de preferir morrer a ceder. E esse é um ato de humildade, porque é um ato de autoconscientização, e autoconscientizamento. Ele lograva estar consciente de si mesmo, da sua realidade de filho de Deus, e não se submetia às paixões humanas para parecer. No momento em que ele se resolve descer a Jerusalém para dar o testemunho, Pedro tenta impedi-lo no arrobo: nós não te permitiremos. E ele tranquilamente lhe diz com energia: afasta-te de mim, Satanás, e não tentes o teu Senhor. Satanás não era Pedro, é óbvio, porque minutos atrás Pedro havia sido instrumento de Deus para dizer que ele era o Messias. E Jesus elucida Simão: não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus quem te revelou. Ora, se não foi a carne, nem o cérebro, nem o sangue,
não havia sido o cérebro, a lógica, a razão. Ele foi inspirado para dizer a verdade. E agora, atemorizado, ele sintonizara com as entidades perversas e temerárias e estava tentando impedir que Jesus desse o testemunho. Ele era, portanto, um médium de alto e baixo, como todos nós. Nenhum médium que seja tão modelar que deixe de ser humano. O vasilhame é de barro, a inspiração é divina. E cada um filtra conforme o próprio processo da evolução. E Pedro havia sido elegido para ser um dos 12. E não obstante, mais de uma vez, delinquiu pelo medo. Jesus desce e submete-se. Então é necessário ter essa coragem da submissão dinâmica para que se faça a vontade de meu Pai. Nós outros, que ainda nos não resolvemos por uma atitude de resignação dinâmica, invariavelmente por temor, assumimos atitudes que disfarçam a nossa pequenez e nos tornamos pessoas espelho, isto é, refletimos o que pensam os outros e trabalhamos para agradar os outros. A preocupação de fazer uma entourage, de fazer uma corte, de agradar mesmo em detrimento do ideal que esposamos, para não ferir ninguém, para não magoar ninguém, para não desagradar ninguém, é uma atitude de suprema covardia. Dizer a verdade com elevação, com gentileza, não magoa ninguém. E se a pessoa se magoa, o problema é da pessoa. Não temos a preocupação de afligir a ninguém, mas temos o dever de expor aquilo para o que nós aqui estamos. Aqueles que abraçamos uma doutrina de libertação, não nos podemos permitir o equívoco de estar de acordo com tudo que vai contra o ideal, com a pressuposição de que, se dissermos o que devemos, iremos criar uma área de litígio, mas nós estamos no litígio. A vida é um desafio, viver é estar litigando com as próprias células, em estado de alerta e de luta. Não iremos então reagir, mas iremos agir. Reagir, tecnicamente na área da psicologia, é deixar que o instinto comande a nossa ação. É um atavismo da nossa grande jornada animal, nos períodos primários da evolução. Agir é da razão. Por exemplo, se alguém nos pisa nos pés ou num dos pés, poderemos ter uma das duas atitudes, ou dar uma cotovelada e gritar: você é cego. Reagimos. Ou olharmos para a pessoa e dizermos, perguntando: você não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? É meu pé. Tire então seu pezinho de cima do meu. Tem até uma musiquinha gaúcha. Tire o pezinho. Ora, é agir. Eu tenho um amigo que ele me disse oportunamente: não ando bem. Imagine você que eu ando reagindo a toda hora. Ao dobrar uma esquina, eu me bati com o indivíduo. E tomado de revolta, eu segurei pela gola e gritei: você é cego, miserável. Ele disse: sou, sim, senhor. Era um cego. Então, Divaldo, eu atropelei o cego e queria ter razão. O que é que você acha? Eu digo: meu filho, passa uma temporada no Bom Retiro, lá em Curitiba, ou no spa, porque quem é rico vai para spa, classe média para o Bom Retiro e pobre para o manicômio. Então, nós deveremos aprender a agir, mas nos não transformarmos em pessoas espelhos. Para tanto, é necessário que realizemos a tarefa do autodescobrimento através de 3 perguntas: quem sou? De onde vim? Para onde vou? 3 perguntas, mas há um número enorme de pessoas, a multidão, quase a totalidade das multidões, que já se fez essas perguntas, cada multidão se fez, mas deu respostas convenientes. Eu tenho uma amiga que, quando ela contava 60 anos mais ou menos, eu calculei assim generosamente, ela me disse um dia: Divaldo, sabe que eu adoro a obra de cuidar com crianças. Quando eu ficar velha, eu vou te ajudar.
Passaram-se os 10 anos, encontrei um dia. Olá, Divaldo, você ainda está metido com aquele negócio de cuidar de crianças? Sim, senhora. Olha, quando eu ficar... Ela aí parou. Mais velha, eu vou te ajudar a cuidar de crianças. Eu sorri para ela. Há 4 anos atrás, uns 12 depois daquilo, ela já octogenária, ela me disse: Divaldo, está chegando a hora de eu ir ajudar-te a cuidar de crianças. Que tal? Eu disse: minha amiga, vá sim. Mas quando a senhora for, por favor, me leve um médico e uma enfermeira. Para quê? Para ajudar a senhora. Porque aos 80 anos a gente não ajuda ninguém. A gente precisa de alguém que nos ajude. Ela era o biótipo, espírita, militante, kardecista. O povo me arranjou agora essa. É espírita, kardecista. O que equivale dizer que tem espírita não kardecista? Não sei do que me arranjaram, mas arranjaram. E então ela disse: você sabe que eu sou espírita kardecista, não sabe? Ele disse: não sabia não, senhora, porque eu só sabia que você é espírita. Palavra cunhada pelo próprio Allan Kardec. Mas é a astúcia. Gozou 80 anos e agora está meio quebradinha. Ela está arranjando uma pessoa boba para tomar conta dela. Só que ela bateu numa outra não tão boba assim. Mas é que nós não temos a coragem de fazer esta pergunta e respondê-la: quem sou eu? E ter a coragem de autoanalisar-se. Para nos autoanalisarmos, é indispensável primeiro querer honestamente, querer melhorar, querer descobrir-se. E a doutrina espírita é o guia, é a terapêutica deste autodescobrimento, porque vai dizer-nos que somos melhores do que fomos, programando sermos mais bem equipados do que nos encontramos. A doutrina espírita vai nos dizer que estamos assim, mas que nós somos melhores do que o que apresentamos. A doutrina espírita nos vai dizer, através da reencarnação, que nos encontramos numa escola abençoada, cujo progresso nosso vai depender das atitudes comportamentais. E nos vai ensinar que ninguém, sem exceção na Terra, pode equacionar os nossos problemas, nem carregar o nosso fadário, porque pertencem-nos problemas e fadário a nós próprios. Os problemas são os nossos desafios e não são castigos. O Espiritismo vem mudar aquela velha estrutura da palavra karma pela ideia apresentada por Allan Kardec, lei de causa e de efeito. O karma foi decodificado como a necessidade punitiva, a necessidade de pagar. Ora, Jesus já nos recomendou que a velha lei de Talião, tal crime, qual punição, estava superada. Ele deu a lei de amor. Não estamos aqui na terra punidos. Estamos aqui na terra aprendendo a não errar, através da reparação dos males que praticamos. A lei de causa e efeito nos vai dizer: estamos colhendo efeitos danosos e iremos semear atitudes nobres para logo mais termos consequências saudáveis. Se, por exemplo, eu arrebentar este microfone, eu contraio uma dívida. Naturalmente, a empresa encarregada do som irá cobrar à entidade que patrocina este momento o dano que eu causei. E o presidente dirá: não há problema, a federação vai naturalmente resgatar o débito, porque o nosso convidado não o fez por querer. Mas um amigo meu, percebendo o problema, dirá ao amigo que dirige a federação: não, eu prefiro deixar o meu irmão Divaldo em paz e quero pagar à federação, que tem um largo problema, a despesa que ele deu impensadamente. Eu não poderia dizer: tudo bem, está pago. E outro dirá: meu amigo, não, eu sou irmão, alma quase gêmea de Divaldo, então eu vou retribuir a você. A minha dívida mudou de mão até o dia em que eu atue de forma positiva, que ganhe um mérito que anule o dano que eu causei. Se, por exemplo, eu faço mal de natureza moral e a pessoa que foi minha vítima não me perdoa, o problema é dela, já não é meu.
porque eu tenho o direito e o dever de agir corretamente para me reabilitar, sem ficar escravo daquela alma apaixonada a quem prejudiquei. Se ela me não perdoa, eis que adquire um problema. E se eu lhe busco perdão e não recebo, já estou em paz, desde que eu repare à consciência cósmica, à comunidade. Ideal seria com a própria pessoa, mas se a pessoa se recusa a receber a minha reparação, gerou um problema para si mesmo, é Sísifo. Mas eu não posso ficar encarcerado, porque a lei é de liberdade. Não liberdade política, liberdade de pensamento, liberdade de ação no bom sentido da palavra, para não se transformar em libertinagem de comportamento. Então, esse quem eu sou propicia-nos uma visão otimista da vida. Eu sou uma alma criada por Deus para a fatalidade da plenitude. Eu estou momentaneamente encarcerado no corpo, mas eu não sou o corpo. Eu estou no corpo frágil, que é o mecanismo através do qual eu limo as arestas para arrancar o diamante interno que é o psiquismo divino que jaz em mim. Então a primeira pergunta é esta: quem sou? E ela logo de imediato me vai levar a uma segunda: que estou fazendo aqui? Muita gente me costuma perguntar: Divaldo, qual é a minha missão? Eu digo: a sua eu não sei, e a minha eu estou procurando. Nós encontramos no movimento espírita certas bengalas injustificáveis. Sempre queremos que os outros digam o que é que nós deveremos fazer. Como é que podem? Mas por incrível que pareça, nós achamos esses miraculosos que conhecem nossa missão e que dizem: não sei como eles conseguem, mas olha, você tem uma missão na Terra, hein? Uma grande missão. E a pessoa sai com a grande missão e não sabe qual é, e morre sem saber qual é, e perde a missão. Não pode haver nada mais irônico. E outros ainda são mais audaciosos, os aventureiros da pseudomediunidade. Eles encontram alguém na rua, acerenam o olhar, porque o povo gosta de um pouco de mística e de fantasia, e faz assim: você está carregado, hein? O povo adora estar carregado, não sei porquê. E eu estou vendo 4 obsessores. Quando é um médium pobre, quando é um bom médium, vê 15, 17 e conta. Ele consegue contar os 17 obsessores e diz: você precisa desenvolver, você precisa trabalhar na mediunidade, você precisa fazer a caridade, ou você vai ver. Você notou que sua vida não vai para diante? A vida de ninguém vai para diante. Nem a de Onassis ia para diante, coitado. Tanto ia para diante como ia para trás. Vai ver que era a mediunidade não desenvolvida. As pessoas arranjam essas coisas absurdas. E nós, por desconhecimento da doutrina espírita e do livro dos médiuns, na área específica, adotamos este comportamento e ficamos sempre com a bengala, procurando quem descubra qual é a nossa mediunidade. Na Bahia, aqui no Paraná, por certo não há, mas na Bahia há uns médiums que descobrem a mediunidade da gente assim na cara: você é médium. E a pessoa vem e me pergunta: Divaldo, eu sou médium? Eu digo: não sei, meu filho. Mas você não sabe? Eu digo: não sei. Mas disseram que eu sou. E você sente alguma coisa? Não. Então não é. Ah, mas eu sinto. Então é. E o que é que eu devo fazer? Pegue o livro dos médiuns, que é o seu orientador. Se você gostaria de cantar, o que é que faz? Vai estudar canto. Se você deseja aplicar-se a qualquer área do conhecimento, o que faz? Conhece, exercita, insiste e progride. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? É a segunda pergunta. Mas não vamos procurar muito, não esperemos uma grande missão. Tenhamos a missão anônima de servir, que é a maior mediunidade. O maior servidor do mundo tem sido Jesus Cristo até hoje. Um psicólogo, fazendo uma análise de grupo social, postou-se numa esquina diante de uma grande construção e passou um operário braçal empurrando um carrinho de mão entulhado de pedras. O psicólogo perguntou-lhe: que fazes? E ele reagiu: o senhor é cego? Não vê que eu estou carregando pedras? Era um revoltado. O psicólogo sorriu. Veio um segundo operário e ele perguntou: que fazes? Ele disse: eu
carrego pedras. Era um resignado. Veio um terceiro. E o psicólogo perguntou-lhe: que fazes? Ele disse: eu estou construindo aquela catedral. Era um otimista. Porque em verdade ele estava construindo a catedral. Cada um fazia a sua tarefa específica a benefício da obra em conjunto. Desse modo, o que é que eu estou fazendo na terra? De onde vim está embutida na primeira questão. Todos nós viemos do psiquismo divino. E para onde vamos? Para a perfeição relativa que nos está reservada. Como podermos identificar-nos, descobrirmos o que deveremos fazer? Primeiro, a meditação. Buda costumava dizer: orar é falar a Deus, meditar é escutar a resposta de Deus, fazer silêncio interior para escutar a resposta de Deus. A maioria de nós ora, mas não faz a pausa para receber a resposta, e por isso está sempre gritando: eu oro tanto. Não é orar muito, é orar bem e abrir-se ao psiquismo divino para poder receber a resposta que vem do alto. Nesse sentido, o autodescobrimento já se vai fazendo de uma forma natural. A pessoa vai percebendo que a sua existência corporal deve ser trabalhada por ele mesmo. E se não tiver recursos para fazê-lo, através do auxílio de um grupo. Na questão da doutrina espírita e no seu movimento, o Centro Espírita é a nossa escola, porque ele tem a função educativa, ele tem o admirável labor de nos ensinar, educar, nesse sentido amplo dado à psicopedagogia por Pestalozzi, criar hábitos e transmitir informações, não apenas instruir, mas também oferecer os recursos para que o indivíduo tenha uma conduta saudável, para que ele tenha coragem de fazer a viagem para dentro, porque educar é viajar para dentro para encontrar as informações que no indivíduo jazem latentes. Era a técnica socrática. Ele não apenas transmitia informações, mas ele ajudava os aprendizes a descobrirem, a recordarem. Platão chegou a dizer ipsis verbis: viver é recordar. Experiências, concluímos, das quais nos encontramos momentaneamente esquecidos. Então a proposta do auxílio no grupo, aí está na escola espírita, que através de uma programática muito bem elaborada, nos vai abrindo espaços mentais para o autodescobrimento. Mas ao terminar a lição na escola espírita, a nossa atitude será agora de reflexão. O que sucede conosco na maioria das vezes no movimento espírita? Ouvimos, mas não escutamos bem. Temos dúvidas que não procuramos esclarecer. E enquanto a classe está sendo ministrada, ou a técnica nos está levando ao autodescobrimento, à educação em profundidade, estamos desatentos e ansiosos para que acabe logo esta coisa aborrecida, porque realidade nós não queremos. Aqueles que queremos, temos sede. O primeiro requisito psicológico do autodescobrimento está assim exarado: deseje realmente autodescobrir-se. É o primeiro requisito. Então aprenda a fazê-lo. Se não tem condições individuais, pessoais, o grupo lhe dará os requisitos. A segunda proposta psicológica, notem como a doutrina espírita preenche todos os vazios. Interesse por coisas novas. Seja uma pessoa que está buscando sempre. E na doutrina espírita temos a fortuna da variedade, da profundidade temática, porque ela envolve o ser integral, não ser aparente, não ser parcial, mas o ser integral. E ela nos vai levar a um trabalho de autodescobrimento, no qual iremos encontrando sempre coisas novas. Conta-se que na cidade de Monterrey,
quase à fronteira com os Estados Unidos. Os pelicanos estavam acostumados a encontrar peixe em abundância, porque era uma região pesqueira. Os barcos pesqueiros ali estavam e os pelicanos encontravam peixe à saciedade. Posteriormente, deixou de ser uma região dedicada à pesca e depois de algum tempo os pelicanos começaram a morrer. Não havia uma razão lógica para que eles morressem. Não havia nenhum fator que perturbasse o sistema, o ecossistema. O que estaria acontecendo? Especialistas se quedaram nas regiões e nas praias de Monterrey para tentar encontrar a solução para o problema. E depois de muito meditarem, eles descobriram que aqueles pelicanos que a natureza havia preparado para pescar, durante o período em que os homens lhes atiravam peixe à saciedade, perderam a faculdade da autoiniciativa, perderam a faculdade de pescar. Estava aí o problema, porque eles morriam de inanição, não sabiam mais pescar. Meditando profundamente, esses especialistas foram buscar pelicanos na Flórida e os trouxeram para a região. E os pelicanos ociosos, cômodos, vendo os da Flórida pescarem por imitação, começaram também em tentativas. E à medida que o tempo se passou, eles readquiriram a propriedade da autossobrevivência. Passaram a pescar e os seus descendentes trouxeram esta manifestação natural para poderem prover as suas próprias necessidades. Nós nos acostumamos de tal forma a depender dos outros, que desejamos que os outros realizem a nossa tarefa. E quando alguma tarefa não chega, nós dizemos, mas eu não sei. Porque perdemos realmente a faculdade da livre iniciativa. No autodescobrimento é estimulada a livre iniciativa. Não nos é lícito fazer a tarefa que compete a outrem. É nos lícito ajudá-lo a realizar a tarefa, apontar-lhe o caminho, mas a jornada será dele. Observem como vamos quebrando a nossa dependência. E no nosso movimento, em que nós queremos transferir para médios e doutrinadores, e gritamos quando não somos atendidos, mas eu me decepcionei com fulano, ele era tão bom e mudou, agora ele quer que eu faça, porque ele é que é o missionário. Não, todos nós somos missionários. A arte de viver é uma missão, por isso nos encontramos na Terra. A proposta do autodescobrimento vai mais longe. Desafiado por problema, medite muito na sua solução, para não criar um outro problema que vai resolver mais tarde. Há pessoas hábeis na técnica psicológica de transferir responsabilidades. Você tem uma tarefa agora, a pessoa diz, eu acho que vou deixar para amanhã, hoje eu não estou em condições, e transfere. Toda tarefa transferida volta, acrescida dos danos causados pela não solução no momento próprio. Nós temos esse hábito infeliz de deixar para amanhã o que poderíamos fazer hoje. Por quê? Porque nós não conhecemos, porque amanhã vamos arranjar um novo mecanismo de fuga para nos evadirmos da responsabilidade. Então a terceira proposta psicológica do autodescobrimento é estímulo à responsabilidade. Eu não pago por meus ancestrais, nem meus filhos resgatarão as minhas dívidas morais. Eu sou agente dos meus atos e eu sou aquele que vai recolher as consequências dos meus atos. O quarto passo, reencontre a alegria de viver. Até há pouco tempo dizia-se que o homem sério, que a mulher sisuda, eram aqueles que tinham senho carregado. E nós criamos uma máscara, a máscara do senho carregado. Isto não é atitude de responsabilidade, é de conflito. A pessoa que vive de cara contraída é uma pessoa confliteada. O cristão de Joana de Ângeles, quem encontrou Jesus, quem encontrou, nunca mais é o mesmo. Jesus é o protótipo da alegria perfeita. Ah, mas ele foi crucificado, foi um acidente de percurso.
Vê-lo na cruz é uma necessidade de natureza patológica, é uma necessidade atormentante que temos. Daí o cilício do cristão é a sua transformação moral na área do espiritismo. O sacrifício mais agradável a Deus, diz Lázaro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o da nossa transformação moral, da luta contra as nossas paixões dissolventes. Então Jesus é o protótipo da alegria, e o espírita é alguém feliz. Quem se auto-encontra, ou quem se busca encontrar, é uma pessoa jovial, tem problemas, mas está equacionando. Certo dia eu terminei uma palestra e veio o senhor e me disse: Edivaldo, eu sempre o vejo sorrindo. Ou é cinismo ou é felicidade. Que será? Ele perguntei: que ele parece? Ele que dissesse, porque ele me conhecia tanto, né? Eu não me conhecia, mas ele sim. Ele disse: eu lhe acompanho há algum tempo. Eu tenho a impressão que é felicidade. Você é feliz? Eu disse: sou. Mas você é inteiramente feliz? Ele disse: inteiramente feliz. Totalmente feliz? Totalmente feliz. Então você quer me dizer que não tem problemas? Eu digo: ah, meu senhor, uma pessoa pública tem problemas, porque eu sou como telefone público, até os moleques quebram. Tá no meio da rua, não tem cadeado, todo mundo aproveita e tira uma lasquinha, só que eu não dou ruído para qualquer um. Então eu tenho muitos problemas. Como é que você pode ser feliz tendo problemas? Porque eu os administro. Não deixo que os problemas me conduzam. Problema existe para que eu solucione, e todos nós. Problema é desafio, não é castigo. Ele disse: ah, mas para mim é uma desgraça. Eu disse: porque o senhor assim o vê. Na hora que o senhor considere o problema como sendo um teste para progredir, ele deixa de ser uma desgraça, uma oportunidade de promoção. Mas então nós deveríamos ter o júbilo, porque nós conhecemos Jesus. O júbilo não quer dizer a leviandade de estar sorrindo sempre, mas uma atitude positiva perante a vida. Eu tenho amigos que há 50 anos, eu nem tenho 50 de idade, mas quando eu os conheci eles já se queixavam. 50 anos depois, eles ainda se queixam, e um deles coroou as minhas expectativas. Há 40 anos atrás, quando a vida era um pouco diferente, havia um código de ética moral que se obedecia de alguma forma. Hoje está na construção de uma nova ética. Ele me disse: Edivaldo, estou apaixonado. Era um homem de 52 anos, casado, tinha 3 filhos, a senhora tinha 48 anos. Eu disse: mas que bom você casado há tantos anos e apaixonado. Como? Por outra, uma moça de 22 anos. Eu disse: ah, que horror. Ele disse: mas Edivaldo, você acha um horror? Eu disse: eu acho, porque você poderia ser pai dela. Você tem uma filha de 21 e com um pouquinho de esforço dava até para ser avô. E eu brinquei. Ele não gostou. Ele disse: mas eu tenho uma proposta para lhe fazer, Edivaldo, você pode me ajudar? Eu digo: eu posso estudar a questão com você. Qual é a proposta? Edivaldo, eu estou numa situação muito difícil, porque eu amo esta jovem e amo também a minha mulher. Você sabe que nós somos muito felizes, não sabe? Eu: não, o senhor é que me conta. Mas se fosse tão feliz assim, mas estou apaixonado por esta jovem, eu não durmo, eu não me alimento. Aí eu encontrei uma solução espírita. Eu disse: qual é a solução? Você vai me ajudar. Você vai pedir a Dr. Bezerra de Menezes, coitadinho do Dr. Bezerra, você vai pedir a Dr. Bezerra para que me socorra, ele que é o generoso mentor. Pois não, vou pedir. Mas eu queria dizer a ele como. Ah, muito bem. E como é que ele lhe vai socorrer? Ele me vai socorrer, Edivaldo, da seguinte forma: eu gostaria que o Dr. Bezerra desencarnasse a minha esposa, e eu então me caso com a jovem, e ele reencarnava a minha mulher como minha filha nos meus braços para eu beijá-la, Eu disse: nossa, você quer transformar o Dr. Bezerra em homicida, meu filho? Fale você diretamente. Mas Edivaldo, ele resolveria vários problemas. Eu digo: nenhum problema, ele não é Sísifo. Imagina o problemão que ele ia conseguir para ele. Ele ia reencarnar não sei como. Mas Edivaldo, o que faço? Eu digo: eu vou pedir ao Dr. Bezerra que, se for possível, ele desencarne você, e você
reencarna como filho da sua apaixonadinha, para receber todos os beijos dela, que lhe parece negativo. Eu digo, então, meu filho, carregue o seu fadário sozinho. Imaginem o nosso mecanismo. Então a psicologia nos faz uma proposta, e esta proposta é: pense corretamente com alegria. Mas não suponhamos que isto é uma proposta vã. No ano de 1980, foi apresentada pela ciência uma nova ciência, psiconeuroimunologia. Através da mente, do sistema nervoso central, manobrado pelo nosso psiquismo, nós poderemos adquirir uma situação imunológica muito saudável. Porque nós que estamos doentes, assim nos encontramos porque somos espíritos doentes. Na hora em que nós nos tornarmos espíritos saudáveis, poderemos estar doentes sem sermos espíritos enfermos. A psiconeuroimunologia diz: se você agasalha pessimismo, se você é queixoso, se você gosta de ressentimentos, se você acumula as manifestações do ódio, você vai bombardear o seu sistema imunológico, que fragilizado vai dar campo ao desenvolvimento de micróbios agressivos que lhe vão destruir as defesas orgânicas, instalando-se as doenças. Se você cultiva o otimismo, se você sabe sorrir, se você é jovial, se você tem o ideal de beleza, você vai atender ao seu sistema imunológico pela geração de energias saudáveis. Isto porque, até a década de 70 deste século, tudo quanto se conhecia do cérebro humano era um resultado das experiências de Pierre Broca, o cerebrologista francês que identificou o centro da palavra. Mas a partir da década de 70, você pode chegar a conclusões extraordinárias em torno do cérebro humano. Até 50 se acreditava que nós possuíamos cerca de 5 bilhões de neurônios cerebrais. Em 1970 chegou-se à conclusão de que nós deveríamos ter entre 20 e 30 bilhões de neurônios cerebrais. Depois dos anos 70 e mais recentemente, já se chega à conclusão que nós temos entre 50 bilhões e 70 bilhões de neurônios cerebrais. Detectou-se que o cérebro é uma glândula que pesa em média 1,3 kg, que é 2% do peso do organismo de um indivíduo adulto, mas que absorve 20% do oxigênio que nós aspiramos para manter todas as suas conexões. A partir de 70, descobriu-se que as mensagens não eram transmitidas de uma maneira elétrica, porque cérebros congelados para microcirurgias continuavam mandando as suas mensagens, que seriam difíceis se fossem de natureza elétrica. Então surgiu o mecanismo bioquímico para explicar os processos do pensamento e da cerebração, através das enzimas. Se constatou que o cérebro elimina enzimas, e hoje já se detectaram 37 enzimas específicas, sendo que algumas delas são de alta importância, como a endorfina. Esta enzima, que é a morfina gerada pelo organismo, nós tomamos um golpe muito violento e não sentimos nada, porque de imediato o cérebro elimina a endorfina na corrente sanguínea, que anula a sensação de dor. Iremos sentir a dor mais tarde. Na esquizofrenia, que há um desequilíbrio de endorfinas cerebrais, o paciente esquizofrênico às vezes dá um corte e fica sorrindo enquanto vê o sangue correr. Bate a cabeça e não sente nada, porque o seu cérebro criou mecanismos de defesa. Essas enzimas são manipuladas pela mente, que não é cerebral, porque o cérebro é o veículo da mente, não o elaborador do pensamento. E é fascinante, porque a tese é espírita
A ciência confirmando a tese do ser, que independe do corpo, embora o corpo não possa prescindir do ser, que é o espírito imortal. Essa tese audaciosa da moderna psiconeuroimunologia, da psicologia transpessoal, da fisiologia de profundidade, vem dizer que nós somos um espírito imortal, momentaneamente ergastulado às células para o processo da evolução, mas não escravo delas, porque a nossa mente, o ser mental, independe da organização cerebral. Sucede que preferimos as reações do organismo, sensações, as manifestações emocionais superiores do psiquismo, do espírito, que são os anseios de libertação. Coloquemos em termos bem simples. A pessoa tem um momento de euforia. Ai, mas eu estou tão contente. Não vou ficar contente não, porque toda vez que eu fico alegre, uma desgraça me acontece. E aí a pessoa não fica alegre, porque sabe que quando está alegre vai acontecer uma desgraça amanhã. O que é que você acha? Perguntam-me. Fique alegre hoje, sorva a taça da alegria, e quando vier a desgraça, beba toda a taça da desgraça, para que ela não volte mais. Faça a catarse. Outro mecanismo que nós temos. Mas eu não posso ser feliz, que é consciência de culpa de outras encarnações e desta também. Por que você não pode ser feliz? Porque tudo que eu faço dá errado. Aprenda a não fazer errado. Thomas Edison, durante 700 experiências para tentar fabricar a lâmpada, teve resultados negativos. E quando ele voltou a intentar, o seu auxiliar disse: não, senhor, 700 vezes erradas são suficientes para mim, eu vou desistir. Edison disse: pois eu tenho 700 experiências que me ensinaram a como não fazer. E na próxima, ele resolveu tirar o oxigênio da lâmpada, fez vácuo, então o filamento incandesceu. Se ele tivesse desistido naquele momento, hoje talvez ainda estivéssemos na escuridão, porque ele aprendeu 700 formas que não davam certo. Não eram azares, eram experiências. Então nos devemos empenhar no autodescobrimento. Reconheça a sua fragilidade, mas trabalhe pela sua fortaleza. Não se excuse nos mecanismos de evasão da pseudo-humildade. Eu tenho um amigo que é muito humilde, e todo indivíduo que tem a preocupação de falar da humildade está realizando o mecanismo de transferência, de exibição. É um narcisista. Em todo lugar ele faz: ah, mas eu sou muito humilde. Ah, mas quem sou eu? Eu, hein? E me dizia: Divaldo, eu sou um rato. E me incomodava. Ele: meu filho, você é filho de Deus, imagina um rato, você é gente. Não, eu sou um rato. E era. Eu é que não sabia, mas ele sabia. Era o inconsciente que ele gritava. Ele disfarçava aquele mecanismo em uma falsa humildade. Ele não usava meia, porque determinado missionário não usa meia por esta ou aquela razão, tem problema de varizes nos pés. Ele também era humilde e não usava meia, porque ele não morava aqui em Curitiba no inverno. Senão ele ia ter que usar, era pantalona e botina, por causa do frio. Mas ele era humilde. Não, Divaldo, imagina eu usar meia, quem sou eu? Eu digo: meu filho, eu só não uso quando não tenho. Até o presidente da República usa, coitado, furada, quanto mais eu. Então, mas é verdade, com relacionamento, que alma doentia. Ele não pedia por favor. Estávamos à mesa e dizia assim: por caridade, me passe aquele vaso de água. Eu ficava com inveja, assim: meu Deus, mas como ele é humilde. Eu às vezes dizia assim: me dá aí essa água. Era afobadinho. Hoje é que eu peço por favor, porque eu acho mais bonito. Até que um dia eu disse: fulano, não é por caridade, é por favor. Ah, você, mas eu? Quem sou eu para pedir um copo com água? Por favor, eu peço por caridade, porque eu nem mereço viver. E eu acho que ele está mesmo por misericórdia divina, como eu e os demais. O autoencontro vai nos ensinar a ser felizes, vai nos ensinar a sorrir, a ser joviais. Joana de Ângeles pergunta-me não poucas vezes: meu filho, você encontrou o mapa do tesouro?
que é a doutrina espírita, você está caminhando na direção do tesouro, que é a plenitude. Faça-o de uma forma feliz. Porque se você que encontrou o mapa do tesouro é amargurado, é triste, é reagente, imagine aqueles que ainda não encontraram. Auto-encontre-se. Diga à vida: eu estou num processo de burilamento e deverei encontrar esta realização tendo por modelo Jesus. E como é sábia a pergunta de Allan Kardec, a questão 625 do Livro dos Espíritos: qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia? E as entidades venerandas responderam: Jesus. Jesus é o modelo e guia. Ele nos deu os exemplos da alegria, embora o Evangelho diga: quase nunca se o viram sorrir, algumas vezes chorar. Dê compaixão por nós. Mas o seu semblante irradiava uma tal ternura que aquele que mantinha um contato com ele transformava-se. Nós que estamos encontrando a doutrina espírita e desejamos esculpi-la em nosso coração, deveremos parar de borboletear em torno do movimento e fazermos um trabalho de autoanálise para o autoencontro e termos a coragem de, quando encontrarmos as deficiências, não as exibirmos aos outros. Eu sou uma pessoa defeituosa, todo mundo sabe. Não precisa dizer não, porque a gente sabe mais ou menos. Trabalhe corajosamente para diminuir os defeitos. A doutora Louise Rey, para concluir, costuma dizer: olhe-se no espelho, veja-se como você está e ame-se. Não tem esse mecanismo de desamor para amar os outros. Ame-se. Tenha a coragem de aceitar o desafio do amor, porque assim você se autodescobre. Ame-se. Conheça que o indivíduo que se ama é egoísta, mas não consultar o dicionário. Egoísta é aquele que amealha para si, que quer para si, que vive com as coisas para si. Quem se auto-ama, quem se autoestima, autodescobre-se para servir. Cresce, desenvolve os sentimentos maiores para ajudar os que estão na obscuridade. Ele desenvolve o seu eu interior, que é o chamado eu supremo da psicologia. É o self, é aquele ser superior que é o espírito imortal. Então a nossa proposta final é para que nesta busca do autodescobrimento nós nos amemos, nos auto-amemos, e como Jesus era realmente o maior psicoterapeuta da humanidade. É necessário amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque quem não se ama, a ninguém ama. Se eu me não amo, a mim que me conheço, porque amaria a alguém a quem não conheço? Eu poderei ter admiração, entusiasmo, paixão, mas não amor. Daí a velha colocação: decepcionei-me com fulano, porque nós projetamos a nossa sombra e queremos que ele seja o que nós não somos, e amamos a nossa projeção, não a pessoa. Na hora que nós descobrirmos quem somos e como estamos, o que viemos fazer aqui na terra e para onde vamos, pela reflexão, na certeza da reencarnação que nos brinda esta existência maravilhosa, nós começaremos a ser felizes e a desenvolver em nosso organismo enzimas muito especiais, particularmente na saliva, determinado tipo de imunoglobulina SIGA, que é responsável pela nossa imunização. Daí, se nós amarmos o nosso próximo, como decorrência do amor a Deus, amando-nos a nós próprios, nós seremos profundamente felizes, porque descobriremos os nossos limites para os ampliar, as nossas possibilidades para crescer e os nossos objetivos para seguir adiante. Ouçamos as perguntas.
Divaldo, uma vez detectada uma dificuldade em nós mesmos, por exemplo, a cólera, como fazer para que não reajamos a cada estímulo negativo, mas atuemos de forma positiva, vencendo essa manifestação primitiva dentro de nós? Autossugestão. Na busca do autodescobrimento, nós temos uma proposta que se chama reprogramação da mente. A nossa mente está programada no subconsciente, pelos nossos hábitos e vícios, no inconsciente profundo, pelo atavismo das outras reencarnações. Vamos agora reprogramar. Diariamente faça um exercício de relax e diga-se: eu sou bom, estou mal. Jogue esses dois verbos. Eu sou, porém estou numa atitude desagradável. Eu não sou isso, eu estou isso. Eu não sou colérico, eu estou desequilibrado, porque eu sou centelha de Deus. Então eu vou colocar em mim esta ideia e irei recondicionando o meu subconsciente. Quando ele estiver recondicionado, o que me acontecer de aí por diante, eu agirei por um fenômeno natural. Já que está arquivado, vem a catarse, eu terei que eliminar. Por que nós ficamos coléricos e reagimos? Porque aprendemos de cedo numa educação social e doméstica muito equivocada. Se alguém lhe bater, bata, porque se você chegar em casa apanhado, toma outra surra. Foi assim que meu pai me disse. E não conseguiu me fazer valente de jeito nenhum. Ele sempre dizia: no dia que um filho meu chegar em casa apanhado de um colega, dou-lhe uma surra para aprender a não ser saco de pancada. Eu apanhei lá e cá, e apanhei tanto que acostumei. Então nós somos socialmente condicionados. Reaja, você não é capacho de ninguém, você tem que impor. Mas isto é ignorar a sua realidade. Nós somos herdeiros de Deus. Não é que devamos ter uma atitude covarde, mas deveremos ter uma atitude de dignidade. Quando uma coisa nos desagradar, e muitas coisas nos desagradam, e tivermos uma reação do sistema nervoso central, da nossa consanguinidade, controlemo-nos e digamos: isto passa. Eu estou irritado, mas não vou responder agora. Quando uma coisa a mim me desagrada, eu me dou um prazo de 48 horas para responder depois. Até ser uma briga, eu fico olhando assim e digo: dentro de 48 horas eu te respondo. Mas aí passa o tempo. Eu tive uma criança, permitam adentrar, que aos 4 anos de idade fez o seu primeiro punhal e disse para a tia: eu vou lhe matar. E a tia ficou apavorada, me trouxe: eu não quero este bicho, ele vai me matar, Divaldo, aquele pirralho. Eu perguntei: para que você quer essa faca? Para matar, tio. Para quê? Para sentir o sangue quente na minha mão. Olhem o atavismo. Ele estava refletindo o que havia experienciado antes. Eu disse: mas que faquinha linda, você me empresta para eu guardar na gaveta. Porque quando você brigar com um colega que quiser matá-lo, você não vai conseguir, porque não tem força, você me dá. Quando tiver a briga, você vem, me chama e eu vou lhe ajudar. Você promete? Prometo. Guardei na gaveta. Quando ele tinha uma briga, corria: tio, eu digo: calma, sente aí que eu sou muito ocupado, lembre que eu não devo me perturbar. Quando eu acabar, eu vou com você. Tio, mas eu tenho. Tem, eu sei, espere um pouco, não tem pressa. E deixava de molho 1 hora, 1 hora e meia. Quando eu vi que ele acabou de dizer assim: e agora o que foi? Já passou. Eu digo: então deixa para outra vez. Colecionei 18 punhais, 2 pistolas que ele fez. E quando ele adquiriu a idade adulta e se emancipou, ele me pediu para ter a liberdade de sair. E eu lhe disse: peço-lhe 2 coisas, meu filho. Que antes de você matar alguém, você venha e mate-me a mim. Porque não soube educar você. Não fiz que você descobrisse as bases da educação em você mesmo. Então a culpa não é da sociedade. A sociedade me ajudou na mansão do caminho a cuidar de você. Fui eu quem falhou. Ele disse: mas tio, eu jamais faria isso com o senhor. Eu digo: muito menos com os outros. Porque você chegou, tinha 1 mês. Você é aquilo que nós tentamos trabalhar com você. E a segunda coisa:
Antes de cometer qualquer atrevimento ou qualquer agressão, telefone-me. Mas eu não vou saber onde o senhor está, se está viajando. Eu digo, mas aqui sabe. Você pergunta, tia fulana, ela sabe onde eu estou, e dará o telefone, você me chama. E diz, eu vou cometer tal coisa. Porque se você cometer e eu souber por outras pessoas, eu não tomarei conhecimento. Porque você não quer que eu saiba. Meus amigos, ele hoje é um artista plástico de renome. E quando ele se tornou famoso, ele usa um pseudônimo, ele fez para mim um quadro, uma pintura especial com areia colorida e o perfil com pedras semipreciosas que ele corta. É um trabalho admirável. Eu olhei o quadro e percebi que ele captou minha alma. Não há uma parecência de retrato, de máquina. Ele pegou o meu ser interior. E eu lhe perguntei assim, meu filho, alguma vez você teve vontade de matar alguém? Tive, Edivaldo. Principalmente a máfia dos marchantes. Quando eu queria expor, como eu não tinha padrinhos, o senhor não imagina. Mas eu me lembrava do senhor me dizendo, mate-me a mim. Como é que eu podia fazer isso? O senhor me deu tanto amor, os tios. Aí eu adiava por 48 horas, como o senhor dizia, passava raiva, aí eu postergava para matar outro. Até que eu me tornei famoso, passou. E sempre que eu tinha crise de cólera, eu dizia comigo, mas ele deu a vida com os outros tios para que eu me tornasse alguém útil a mim mesmo e à sociedade. Então eu nunca tive a covardia de reagir, porque eu meditava. Daí ele captou a minha alma. Ele disse, tio, eu captei nos seus olhos o que eu sinto que o senhor é por dentro. E eu disse, na minha forma de encarar você conseguiu. Então eu diria a todos nós que temos ira, que é uma tragédia, porque é na ira que a gente faz a pior coisa. A ira é aquele incêndio que nos leva a fazer o de que nos arrependeremos talvez pelo resto da vida. Quando vier a ira, a gente toma a atitude de relax. Se ela insistir, diz um psicólogo americano, barrufe água fria no rosto. Barrufar. Produz um cheque térmico e então a circulação cai e vem um estado de relaxamento. E então diga, dentro de 48 horas, se vier uma reação violenta, vá reprogramando a mente e você verá que a partir de então começará a agir. De volta. Por que existe o medo, a insegurança? Existem inocentes, existem vítimas? Nós somos vítimas de nós próprios. A inocência no sentido corporal. Quando o espírito reencarna, e diz com muita propriedade Allan Kardec, a criança não é necessariamente um espírito criança. É um ser com largo processo de experiências na forma infantil. Nesse período, por falta de experiências, se é inocente de muitas coisas. E aquela questão do medo pode ter várias origens. A psicologia e as doutrinas psíquicas, a psiquiatria e a psicanálise estudam essas origens de natureza patológica, a hereditariedade, os demais fatores endógenos, os fatores exógenos da educação, das pessoas que nos criaram, muitas vezes daqueles que nos apavoraram, ou dorme, o bicho papudo vem pegar. Só que hoje uma criança que está mais, é melhor dizer, ou dorme ou o computador vai te pegar, hein? Mas falar em bicho papão, a criança não tem receio. Mas muitas vezes são reminiscências de outras vidas. A claustrofobia, a agorafobia, são reminiscências de fenômenos que nos aconteceram na experiência anterior ou na pré-anterior e deixaram marcas profundas. Necessitamos de terapia conveniente, terapia especializada, porque muitos companheiros pensam que o fato de serem espíritas não necessitam de auxílio especializado nas áreas da medicina. E acham que tudo é obsessão e que todo problema é obsessivo, porque não leram com cuidado o capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Há nas patologias da loucura muitos fenômenos obsessivos e há muitas loucuras que são loucuras, embora nem toda loucura seja obsessão, como também nem toda obsessão é loucura. Então, através de várias técnicas especializadas, o medo pode ser removido, a consciência de culpa pode ser liberada. O tratamento psicológico, ou mais conveniente, de acordo com o especialista, ajuda e, concomitantemente,
O tratamento espírita, da renovação interior pela reflexão no Evangelho, da bioenergia, da terapêutica do passe, da terapêutica da água fluidificada, da terapêutica desobsessiva, porque sendo espírito endividado, temos no mundo espiritual adversários que se comprazem nosso problema e encontrando-nos distônicos pelos reflexos do perispírito que moldou um corpo com problemas nesta ou naquela área, eles ampliam o quadro patológico, tornando-nos mais desesperados. Daí, não seríamos inocentes diante de determinadas ocorrências, porque a causa do nosso resgate e reparação está a encarnação passada. E o nosso medo, esse medo que nos leva às síndromes, hoje muito características dos estados e transtornos neuróticos e psicóticos, podem ter essas raízes atuais, mas normalmente raízes em encarnações passadas. Recorramos à terapia médica e busquemos a terapia espírita do amor e da bioenergia. Não vai ser possível nós elaborar todas as questões, então nós vamos fazer a última. Quando somos inquiridos, instados a auxiliar no equacionamento de problemáticas de nossos interlocutores que buscam o centro espírita, qual deve ser a nossa ação efetiva? Do Cirineu. Observem que o Cirineu foi colocado à cruz para ajudar o mestre, mas foi o mestre quem levou a cruz até o Calvário. Normalmente, por uma ação pieguista, nós ficamos com muita peninha dos nossos pacientes, e pena não resolve o problema. Deveremos ter uma atitude de muito boa ação racional. Discutamos o problema com a pessoa, orientemos corretamente, mas digamos à pessoa que ela terá que fazer a sua parte. A casa espírita, como escola e como hospital, dará a orientação e a terapia, mas o paciente terá que submeter ao tratamento e à dieta. É muito comum pessoas perguntarem assim: seu Divaldo, eu estou com um parente doente, mas ele não quer saber de espiritismo. E o que a gente pode fazer por ele? Orar. Mas não podia dar um jeito? Não. Se eu tomar o remédio, eu é que fico forte, ele continua doente. Se a senhora tomar o remédio, vai destramelhar seu organismo, porque a senhora não está doente. Ele é que está doente. Se eu trouxer uma camisa dele, que o povo também arranjou esta, para a gente dar passe na camisa, será que ele fica bom? Eu digo, não, a camisa pode ficar muito magnetizada, mas vai para a lavadora e desaparece. Quer dizer, são superstições que estamos tentando introduzir no espiritismo. Superstições. Se não houver o desejo da pessoa de auto-melhorar-se, a dor tem a função saudável de trabalhar a nossa teimosia. Não é castigo, é mecanismo de autodescobrimento. Então, quando a pessoa chega com um problema, digamos-lhe o que deve fazer. Nós, os dirigentes, os mais experientes, que temos o dever de conhecer mais a doutrina, expliquemos como é o mecanismo, mas não tentamos deixar a pessoa iludida que nós vamos resolver. Há uma outra coisa muito dolorosa em algumas áreas do nosso movimento. Há lugares até que chegam a dizer quantas sessões de desobsessão são suficientes para curar, ou quantos passes. Eu tenho até medo de dizer, porque pode ser que aqui haja, mas faz de conta que eu não sabia. A pessoa usa um cartãozinho. Toda vez que vai tomar o passe, fura, porque se necessita de 9 passes. Você de 6, você de 8. Eu tomo passe até hoje há 40 e tantos anos e ainda estou deste jeito. Como é que conseguem fazer que a pessoa fique boa com 3 desobsessões? Chega um paciente com uma problemática grave, vai para a sessão de desobsessão, e esse paciente vai assistir uma sessão de desobsessão, é de uma leviandade esta proposta que não tem cabimento. É um desconhecimento do livro dos médiuns, quando Allan Kardec fala das sessões experimentais. A sessão mediúnica é de alta respeitabilidade, deve ser constituída por pessoas sérias, responsáveis, que se estimem entre si. Como nos podemos atrever a trazer pacientes com problemas psicológicos e mentais para que participem das reuniões mediúnicas?
Onde eles estiverem serão beneficiados, desde que se predisponham mentalmente à terapia, mesmo nos casos mais graves, e que a família esteja disposta a contribuir. Outros dizem que necessita de X passes. Como podem saber? Como tomando 3 ou 3.000 passes eu poderei ficar bom se eu não arranco o plug da tomada dos meus problemas? Posso até não necessitar de passe nenhum, se eu me resolver pela minha transformação moral. Essa proposta de Kardec, que nos leva a conhecer o verdadeiro espírita, pelo esforço que empreende para lutar contra as suas más inclinações, para trabalhar a fim de ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. A doutrina espírita não transfere responsabilidades, responsabiliza-nos seguindo aquele código de Jesus, mas se pedirá àquele a quem mais se deu. Então procuremos ser generosos e amigos, mas não ludibriemos os que nos buscam com todos estes arquétipos de transferências. Há muitos anos nos encontramos na seara e muitos aqui têm experiências equivalentes. As pessoas chegam com todas as superstições que trouxeram das doutrinas anímicas, do africanismo, nas doutrinas solucionadoras dos problemas alheios. Joana de Anjos me ensinou o seguinte: o Espiritismo é o consolador, mas não é o solucionador. Ele consola, mas a solução nós é que damos, pelos elementos que o Espírito nos propicia para arrancar as causas que geram aflições. Porque não adianta consolar agora sem erradicar o fator que gera os conflitos. A pessoa continuará mudando de problemas. Conheço amigos que sempre que eu os encontro estão com problemas diferentes. Saem de um para outro problema, porque isso faz parte do seu comportamento psicológico. É esse comportamento do coitadinho. A pessoa adora ser coitadinha. Às vezes me queixa, e eu não digo coitadinho. E fico assim: mas de volta você não tem pena? Não, eu acho natural. Ah, mas todo mundo tem. E eu disse: é por isso que você ainda não resolveu o seu problema, porque você gosta de ser infeliz. Na hora que você resolver pela sua felicidade, nossa, mas está muito duro. Eu estive com o médium tal, ele até chorou. Eu digo: eu já sequei as lágrimas há 40 anos. E concluo com uma resposta do Espírito Emmanuel ao venerando médium Francisco Cândido Xavier. Ele tinha o hábito de atender de pé as pessoas, e ali era um confessionário. As pessoas já não encontram mais padre desocupado, está tudo engajado para confessar, corre para o consultório da psicanálise ou para o médium espírita. Então ele tem que maneirar um pouco e tirar esse consultório de psicanálise mediúnica, estimular as pessoas, dar dignidade, fazê-las agentes multiplicadores, libertá-las. Muito bem. E o Chico ouvia coisas de tremer o chão. Certo dia um homem lhe disse: venho lhe fazer uma confissão, porque eu não aguento ficar em paz com a consciência. O senhor ouviu falar daquele homicídio tal? É, eu ouvi. Fui eu que matou. E o Chico, pum, desmaiou. Desmaiou, e quando ele voltou assim aturdido, Emmanuel lhe disse: se o senhor não tem condições de ouvir as almas com dignidade, a partir de agora ouça sentado, e quando desmaiar, desmaie com elevação, encoste só a cabeça da parede. Porque é um desvirtuamento. O que é que ele podia fazer para este homem? Eu ainda posso roubar 2 minutinhos. Eu não tenho o espírito de síntese dos pedagogos. Certa feita, em uma cidade muito importante, atendendo a filha, chegou um senhor e me estendeu as mãos e disse assim: o que é que minhas mãos lhe dizem? Eu digo assim: meu Deus, essas mãos têm que falar, porque eu tenho que dar uma resposta. Porque o povo arranja situações incríveis pra gente. Quando eu não tenho jeito, eu dou uma chaveirina, eu digo assim: que beleza. O povo gosta, mas eu não disse nada. Eu então olhei e disse assim: meu Deus, diga depressa, diga. Nada. Aí Joana me socorreu: segure-lhe as mãos. Eu segurei. Quando eu segurei,
Ela, Joana, me disse: fale-lhe que são mãos inocentes. Ele está a ponto de um suicídio. Eu olhei para ele nos olhos e disse: suas mãos me dizem que o senhor é inocente. O senhor me garante até onde posso. Eu estou ouvindo dizer que suas mãos são inocentes. Elas não mataram. Pelo que eu ouço, não mataram. Seu Divaldo, o senhor tem ideia do que está me dizendo? Eu digo: ainda não tive ideia. O senhor me fez a pergunta, eu estou respondendo. Mas não deu tempo de pesar. Eu lhe afianço que estou ouvindo que suas mãos não cometeram crime. Senti-lhe as mãos geladas e trêmulas, suarentas. Ele me disse: eu sou professor de tal doutrina na área médica e ensino aqui na Faculdade de Medicina da Universidade Y. Eu sou especialista em pulmologia. Sou um homem muito rico, mas papai era muito rico. Éramos uma família, meus pais, eu e meu irmão. Papai fumava muito e terminou sendo vítima de um grave problema pulmonar, de um enfisema. Eu era seu médico. Há menos de um mês, ele teve uma grande crise e eu lhe dei um remédio específico, um vasodilatador. Mas ele teve uma parada cardíaca e morreu. Alguns dias depois, mamãe, fulminada pela dor, acusou-me que eu houvera assassinado o papai para mais rapidamente entrar na herança. E a ela uniu-se meu irmão. E eles agora vão mover um processo contra mim. Eu estou desesperado. Mamãe disse que eu matei papai, mas ela disse com tanta segurança que eu perdi a minha credibilidade perante mim mesmo. Estou em dúvida, seu Divaldo. Minhas mãos mataram meu pai? E Joana me disse: de maneira nenhuma. Eu digo: olha, ouço que são mãos inocentes. Que fazer? Eu digo: já que as suas mãos são inocentes, o senhor contrate um criminalista, já que é rico, procura um dos melhores do Brasil. O senhor não vai lutar contra a sua mãe, que está doente, mas tem direito à sua defesa. Certamente vão fazer um trabalho de necrópsia, vão retirar o cadáver, vão pesquisar. Eles já fizeram, ainda falta o resultado. Ele então fique em paz, aguarde o resultado, contrate o criminologista e então o senhor será defendido. Mas eu serei considerado inocente? Eu digo: não posso imaginar. Mas eu acredito que sim. E se não for, isto não é importante. Você estará resgatando uma velha dívida, mas estará em paz consigo mesmo. Não obstante, pressinto que o senhor será inocentado, porque me parece que o senhor é um homem cumpridor dos seus deveres. Falei-lhe, e ele me disse: seu Divaldo, é uma lástima, eu sou materialista. Agora que o senhor foi tão gentil comigo, eu gostaria de remunerá-lo pelo tempo que o senhor perdeu. Quanto eu lhe poderia dar? Eu digo: olha, meu filho, meu preço é muito caro. Seu Divaldo, eu sou rico. Não sei se o suficiente para me pagar. Diga-me quanto. Eu apanhei na mesa um livro dos Espíritos e aqui está meu preço. Leia-o com ponderação. E se algum dia nos encontrarmos, o senhor me dirá que eu leu e me dirá alguma coisa que ele tem. Eu tenho a obrigação de o conhecer e eu saberei se o senhor leu ou não e se é um bom pagador. Ele diz: mas é isso, eu irei começar a lê-lo agora. Eu digo: sem pressa, porque o senhor irá ler, depois irá estudar e depois fará dele o seu relicário diário, o seu vademecum cotidiano. Ele me abraçou banhado em lágrimas e se foi. Eu terminei a atividade e fiquei com aquilo na cabeça. Que tormento! Passaram-se meses. E digamos que 3 meses depois, alguém me chamou ao telefone em Salvador. E ele disse: Divaldo, eu sou o doutor fulano de tal, lembra-se de mim? E ele disse: o senhor é uma pessoa inesquecível. Seu Divaldo, mamãe tirou a acusação. Voltou ao normal. Os meus advogados conversaram com seus advogados e com o promotor. E como não havia nenhuma prova que me incriminasse, ela me pediu perdão. Mas agora eu estou com um grande problema, seu Divaldo, porque eu sou testamenteiro. E papai deixou para mim, naturalmente, o que eu tenho direito.
E para provar à mamãe de que eu agi com lhaneza e com pureza de sentimentos, eu vou renunciar a toda a herança que papai deixou. Então, Sr. Divaldo, eu li o livro que o senhor me deu. Estou lendo, estou estudando. E nas leis morais, na lei de amor, eu me planifiquei. Então eu queria dizer-lhe quanto eu sou grato. E tenho a ideia de pedir ao senhor os dados da Mansão do Caminho, porque eu gostaria de transferir a herança de papai, principalmente pela gleba imensa de terras que tem no estado X, para a Mansão do Caminho, para que o senhor possa atender aos órfãos, para que possa atender aos infelizes. Que lhe parece? Eu disse: um absurdo. Parece-me simonia, venda das coisas sagradas. Mas como eu digo que a mediunidade é sagrada, nós, os médiuns, não podemos receber nada, direta ou indiretamente. O senhor está me retribuindo por aqueles momentos, na verdade. É, Sr. Divaldo, sem dúvida. Eu digo: então, eu estou vendendo a mediunidade. O senhor que pode retribuir, muito bem. E a partir de agora eu só atenderei a ricos, e os que não podem dar outra coisa senão a prece. Mas, Sr. Divaldo, eu digo: olha, o senhor quer realmente demonstrar à sua mãe e a si mesmo de que não necessita de coisas? Quero. Transforme este patrimônio numa fundação em homenagem ao seu genitor, para que ele continue mordomo desses bens. Venda metade das terras, edifique e administre, porque é muito fácil. O senhor me dá essa dinheirama toda e essa terra toda para ficar perturbado e o senhor ficar de longe. A vida convidou o senhor para administrar, não sou eu quem vai administrar. O patrimônio pertence ao seu pai, será um naufrágio. Em uma semana eu boto tudo a perder, porque a gente vai fazer aqui uma distribuição com os pobres que acaba em 15 dias. O senhor não conhece o pau da lima. Então, o senhor faz a fundação em homenagem ao seu pai e vai viver o ideal da lei de amor. Mas, Sr. Divaldo, eu não tenho condições a adquiri-las pelo exercício. O senhor começará colocando uma criança órfã dentro de casa aos fins de semana, vai ao bairro, torna-se padrinho de algumas crianças, constrói uma creche. Depois o senhor constrói uma oficina, depois o senhor se muda para lá. Porque esse negócio de morar longe e ir lá para dizer aos outros o que é que deve fazer é muito cômodo. Mas morar 24 horas para todo mundo perguntar como é que vai fazer é diferente. Ele diz: mas será? Eu digo: é uma proposta que está na lei de amor. Ele diz: vou pensar. Meses depois, Sr. Divaldo, eu vendi uma parte dos terrenos e nós vamos construir. O senhor virá a inauguração? Também não posso, porque está dentro daquele esquema. O senhor faz-se eu. E mais tarde, quando tiver problema, que o senhor vier buscar a solução que eu não tenha, o senhor vai dizer que se decepcionou com o espiritismo, que se decepcionou comigo e que entrou numa canoa que não era a sua barca. Eu não creio que vai inaugurar. O senhor inaugura. Faça uma coisa modesta, não faça uma festa. O mundo está cansado de festas, de festejadores e de trovadores, mas está carente de trabalhadores. Passaram-se os anos, ele construiu uma obra social, aposentou-se da universidade, está morando na obra social que tem o nome do seu genitor, e quedem-se pasmados. A mãe dele foi morar lá e está sendo a avó da criançada toda. Então a melhor maneira de nós ajudarmos o nosso próximo, quando nos vem pedir socorro, é estimulá-lo a que faça o que ele deve fazer e ficarmos livres e desembaraçados. Porque os pobres, disse Jesus, vós sempre tereis, mas a mim não. Pessoas, problemas sempre teremos. E é necessário estarmos livres para ajudar a todos e não pertencer a ninguém. Muito obrigado. Vamos então orar. Vamos então orar. Saindo daqui, deste maravilhoso dia
de instruções e de experiências, de vivências e de roteiros em paz. Saiamos sem pressa. O capítulo da novela vai passar depois de amanhã e daqui a 5 anos o mesmo. Não há pressa. Chegando em casa, vamos reflexionar em tudo o que ouvimos durante o dia. Lições as mais preciosas. Vamos reprogramar a nossa mente, reprogramar a nossa vida e abrirmos-nos como o botão de flor aos beijos do sol, para libertar o aroma que está dentro de nós enclausurado. Digamos assim: Senhor, quando começamos, nós te pedimos inspiração. O dia transcorreu sob chuva de bênçãos. Aqui estão ainda os teus mensageiros, representando-te. Eles nos trazem a tua palavra de luz, que nos clarifica por dentro. Tomam de nossas mãos e guiam-nos com segurança pelo vale das sombras, pela trilha da amargura. Os companheiros que por aqui passaram trouxeram-nos um elenco de informações, de vivências e de experiências para o nosso enriquecimento interior. Chegamos agora à etapa terminal da atividade. Seu ato de orar deve ser dividido em 3 etapas: louvar, pedir e agradecer. Eis-nos no momento de nos abrirmos em reconhecimento a Ti. Louvado sejas, Senhor, por todas as dádivas de sempre, pelas dádivas especiais do dia de hoje e da noite que iremos continuar a viver. Muito obrigado, porque nos amas e nos permites amar-te. Muito obrigado, Senhor, porque nos abriste a compreensão para os desígnios supremos e nos reconfortas, oferecendo-nos forças para nos superarmos a nós mesmos. E o pedido final: guia-nos em paz à intimidade do nosso lar, mimetizados pelas tuas energias, faculta-nos irradiá-las e impregnar aqueles da família que não puderam aqui estar conosco. E na noite em que nos vamos adentrando, quando o véu do sono tomar o corpo e nos libertar parcialmente o espírito, permite-nos viajar na direção do mundo triunfal da espiritualidade, para nos irrigarmos de bênçãos, a fim de enfrentarmos o amanhã. Por tudo, Senhor, muito obrigado. Segue conosco.